Salve nação paranista, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui no canal Vamos Tricolor. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Lilio. Sim, vamos falar sobre o Lilio, o que eu acho, o que eu penso a respeito dele, se ele tem que ficar para a temporada que vem ou não. Enfim, vou dar aqui a minha opinião a respeito dele, um vídeo aí muito esperado para alguns torcedores, principalmente depois da semifinal contra o Patriotas e tudo mais. Então, vamos esclarecer aqui a respeito do Lilio, vamos conversar a respeito dele. Mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, rumo a 2.200 inscritos. Para você que acompanha os vídeos aqui no canal, gosta do meu trabalho, mas não é inscrito, por favor, se inscreva, deixa seu like, deixa seus comentários, acione o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui no canal Vamos Tricolor e também compartilhe esse vídeo aí para o máximo de pessoas possíveis, rumo a 2.200 inscritos. Eu conto muito com a ajuda e com a força de vocês. E também assista o último vídeo que eu publiquei aqui no canal sobre o Tcheco. Sim, eu fiz um vídeo falando a respeito do Tcheco, dando a minha opinião sobre ele, se ele tem que ficar para o ano que vem, se ele não tem que ficar, como foi o trabalho dele. Eu fiz um vídeo muito legal explicando sobre esse tema, então vou deixar aqui na janelinha no final do vídeo, você clica lá e assista a minha opinião a respeito do Tcheco. Mas no vídeo de hoje, né, eu vou falar aí a respeito do Lilio, um vídeo que muitos torcedores aí estavam esperando que eu fizesse, principalmente depois lá da semifinal contra o Patriotas, né, que ele fez lá os 2 gols e que praticamente garantiu o Paraná no acesso para o ano que vem e tudo mais. Pois aqui vai esse vídeo tão importante para alguns torcedores e eu vou dar a minha opinião a respeito dele. Mas antes de eu fazer isso, eu gostaria de deixar aqui uma coisa bem claro, né? Assim como eu fiz no vídeo anterior a respeito do Tcheco, eu acho muito importante falar sobre isso aqui, né? Para deixar bem claro, eu sei que é chato, eu sei que é repetitivo, mas eu acho extremamente importante ser falado, principalmente para evitar tudo o que aconteceu com o Paraná aí nos últimos anos. E é muito importante ser dito que ninguém é maior do que o clube, né? Assim como eu falei no vídeo passado, eu repito aqui. Ninguém é maior do que o clube. Ninguém. Jogador não é maior, o técnico não é maior, o presidente não é maior, enfim, ninguém é maior do que o Paraná Clube. Ponto. Isso é inquestionável. Segundo ponto, jogador de futebol vai embora. Jogador de futebol vai embora, técnico vai embora, presidente vai embora. O que fica é o clube e a sua torcida, né? Então, assim, a rapaziada que chega para jogar, para treinar ou para comandar o Paraná, especificamente falando da diretoria, quem for chegar para defender esse clube aqui, para defender esse escudo, para defender essas cores, quem chegar tem que saber que está jogando no Paraná Clube. Nós não estamos falando do Patriotas, nós não estamos falando do Laranja Mecânica, nós não estamos falando do Apucarana, nós não estamos falando isso. Nós estamos falando do Paraná Clube. Então esses caras que chegarem para defender esse escudo aqui, tem que ser cobrado. É lógico que eles terão todo o apoio, é lógico que eles terão toda a torcida, é lógico que a gente vai apoiar, que a gente vai incentivar, só que esses caras também precisam ser cobrados. Até porque esses caras estão sendo pagos para isso. Então, gostando você de um jogador A ou B ou não, tem que cobrar. Principalmente se ele ficar fazendo cagada. Se ele ficar fazendo cagada, se vê ali que ele não está jogando como ele deveria jogar, se vê que o técnico ali está escalando alguém que não era para escalar, se vê que o presidente está colocando ali pessoas que não deveriam colocar. Ah, mas eu gosto do presidente, tá? E por você gostar do presidente, você vai passar pano pro presidente? Ah, mas o jogador lá, eu amo o jogador tal. Tá, mas o jogador tal tá jogando um péssimo futebol, um mau futebol. E tem que passar pano pra ele também? Passar a mão na cabeça dele? Defender ele? Não é assim que as coisas funcionam. Esse canal aqui não vai ter isso. Como eu falei, eu torço pra todos eles, eu vou apoiar, eu vou incentivar. Só que se o cara estiver fazendo cagada, se eu ver que o cara tá mais atrapalhando do que ajudando, eu vou cobrar esse cara. Até porque ele tá jogando no Paraná Clube e ele tá sendo pago para isso.
Então, não vai ter passada de mão na cabeça. E sobre o Liliu, falando agora especificamente dele, eu acho ele um bom jogador? Ele é um bom jogador, né? Não é um jogador horroroso, né? Mas assim também não é um craque, não é uma estrela, não. Ele é um bom jogador. Tem identificação com o Paraná? Tem, principalmente no ano passado, né? No ano passado ele se destacou no Paraná, né? No ano passado, se ele não foi o principal jogador do Paraná no ano passado, com certeza ele foi um dos poucos, né? Foi artilheiro, chorou quando o Paraná foi eliminado. Então, assim, ele tem identificação? Tem. Só que nessa temporada, ele passou muito longe do que ele foi no ano passado, mas muito longe, né? No começo do campeonato ele foi lá, fez gol, deu assistência, mas depois ele caiu extremamente de produção. Ele caiu muito de produção. Ah, mas estava machucado. Não importa, ele caiu de produção, ficou machucado, né? E, evidentemente, isso não dá para ser ignorado. E ele não foi o protagonista do Paraná nesse ano. Se eu falar para vocês quem foram os protagonistas do Paraná esse ano, vamos lá. O Félix Jorge, o Lucão e o Vitor Caetano, né? O trio ali de zaga ali se destacou. O Bruno Silva, o Eltinho e o Cristiano. Esses 6 aí se destacaram. Aí você pode colocar aí o Sidão, se você quiser, né? Embora o Sidão não tenha sido tão exigido assim na segunda divisão, mas pela liderança e tudo mais. Então, se você quiser colocar o Sidão aí também, você pode colocar. Ou seja, 7 jogadores, praticamente quase um elenco inteiro, foram protagonistas. Aí você pode, se quiser, colocar o Liliu. Mas se você for falar assim, de cabeça, será esses 7 jogadores. Então, o Liliu não fez uma boa temporada. Não fez. E assim, o que eu cobrava dele? Bom, primeiramente, ele estava acima do peso, né? Se você acompanhou aí o Paraná, principalmente dentro do estádio, né, e tudo mais, você vai ver que ele estava um pouco acima do peso, né? O cara estava fazendo muita força para correr, né? Muita força para correr. Tava ali batalhando para correr. Ah, mas ele estava machucado. Pô, mas se o cara tá machucado e sabe que não aguenta, ele vai ter que chegar pro técnico e falar: ó, professor, o negócio é o seguinte, não tá dando. Não tá dando para mim correr, não tá dando para mim ajudar o time. Eu tô aqui mais atrapalhando do que ajudando, então me tira fora, né? Então, se mas ele tava machucado, então ele tava ali mais ajudando do que atrapalhando. Mais atrapalhando do que ajudando, né? Melhor dizendo, ao contrário, né? Então ele tava ali só atrapalhando. Perdeu um pênalti, bateu um pênalti totalmente displicente, né? E voltou, quando ele voltou de lesão, ele voltou já no banco de reservas, né? Foi lá, tudo bem, entrou contra o Patriotas, fez os 2 gols e tudo mais. Só que na final contra o Rio Branco, ele perdeu um gol dentro da pequena área. Sem marcação, sem nada. Era ele, o goleiro e o gol. E ele conseguiu chutar a bola para fora, né? Na final do jogo de volta não dá nem para analisar, até porque ele se machucou ainda no primeiro tempo e tudo mais, então não dá nem para analisar, né? Mas a temporada do Liliu não foi boa. Não foi boa. E quando eu criticava o Liliu, era justamente isso, né? Ele começou muito bem o campeonato e depois decaiu. E eu tava vendo que ele estava acima do peso, que ele estava mais atrapalhando do que ajudando. E quando o Liliu chegou, né, e isso também vou deixar o vídeo aqui, também na janelinha aqui, que você pode clicar lá e você vai ver o que eu falei isso. Quando foi confirmado a volta do Liliu para o Paraná, eu falei, olha, é uma boa o Liliu voltar, o Liliu tem identificação com a torcida do Paraná, ele ajudou muito no ano passado, pode ser muito útil, só que assim a gente não pode ficar dependente dele. A gente não pode ficar 100% dependente do Liliu. O Paraná vai ter que ir no mercado para trazer um atacante para brigar pela titularidade. Quem sabe até colocar o Liliu no banco de reservas. Mas o que não pode acontecer é o Paraná ficar 100% dependente do Liliu. E foi justamente o que aconteceu. Foi justamente o que aconteceu. O Paraná trouxe o Liliu de volta, não contratou mais ninguém ali para ser o centroavante, o Liliu entrou nessa queda e
E aí, desesperadamente, o Paraná teve que procurar aí um outro centroavante para colocar no lugar dele, né? Um jogador lá que eu já nem lembro o nome, que jogou acho que uma vez, uma partida só, não sei o que lá, Antônio, é um jogador jovem, eu já nem lembro mais o nome dele, mas não deu certo, né? Não deu certo. Então, a gente ficou dependente do Liliu, né? O Liliu voltou e voltou na reserva, né? Voltou na reserva, foi lá, fez 2 gols lá contra o Patriotas e tal, beleza, ok, ajudou, né? Foi os 2 gols que sacramentaram a vitória, mas passou longe de fazer a mesma temporada que fez no ano passado. Eu quero a permanência dele, eu torço pela permanência dele. Assim, para mim não vai fazer diferença, né? Eu quero que ele fique, eu quero, né? Eu quero que ele fique, mas assim, não para ser titular, não para ser titular, né? Eu acho que o Liliu assim não tem condições de ser titular no Paraná jogando uma primeira divisão de estadual, né? Eu acho que ele não é titular para uma primeira divisão estadual. Mas é bom para compor o elenco, pela experiência que ele tem, por ser um cara identificado com o Paraná e tudo mais. Então, para compor elenco, para ficar no banco de reservas, eu acho uma boa manter o Liliu no elenco. Agora, se ele não for ficar para o ano que vem, também não será uma tragédia, né? Pelo menos para mim, não vai ser uma tragédia, né? Muito obrigado e boa sorte e vamos para a próxima, né? Então, se aparecer aqui a notícia de que o Liliu não vai ficar para o ano que vem, ok, beleza, muito obrigado, vamos embora, né? E vai embora e vamos procurar outro jogador. Agora, se ele for ficar, ok, né? Que possa aí ajudar aí na experiência, na identificação, quem sabe aí fazendo também uns golzinhos aqui e ali, mas o Paraná não pode ficar dependente dele, né? Assim como eu falei no começo do ano, eu já estou falando até agora. Se o Paraná for manter o Liliu para o ano que vem, o Paraná não pode ficar dependente dele, né? Eu acho que o Paraná tem que contratar um centroavante para ser titular, né? Um centroavante matador, um centroavante que tenha qualidade, um centroavante que tenha faro de gol, porque o Paraná vai precisar e muito fazer gols, né? Coisa que o Paraná nessa temporada ele fez pouco gol, né? A única partida que ele goleou foi contra o Grêmio Maringá e depois lá no jogo contra o Apucarana, né, que fez 3-0, e o jogo contra o Patriotas, né? Ou seja, de 12 jogos, se eu não me engano, né? De 12 jogos que o Paraná fez na segundona, só em 3 que o Paraná fez 3 gols ou mais, né? Que foi contra o Patriotas, o Apucarana e contra o Grêmio Maringá. No mais, vitórias apertadas, né? 1-0 e tudo mais. Então, o Paraná precisa de um centroavante matador, até porque para aproveitar, né, aquelas oportunidades que volta e meia aparece, principalmente aquelas oportunidades que o Liliu teve dentro da pequena área e ele chutou para fora. Mas enfim, como eu falei, não me arrependo das minhas críticas ao Liliu, né? Eu não me arrependo de ter cobrado ele, até porque ele estava mal, né? Ele estava mal, não é porque ele fez no ano passado que eu vou passar a mão na cabeça dele. Ele estava mal, né? Ele caiu numa decadência, então as minhas críticas foi acima dele, por causa disso, né? E vai continuar sendo assim. Esse canal vai cobrar, esse canal vai estar em cima, esse canal vai cobrar esses caras, vai questionar esses caras. Mas é claro, vamos torcer, vamos sempre incentivar, apoiar, é lógico. Mas se o cara estiver jogando mal, vou cobrar ele de qualquer jeito, independentemente de quem seja, até porque ele está jogando no Paraná Clube e não em qualquer equipe por aí. Enfim, essa é a minha opinião a respeito do Liliu. Quero saber a sua opinião, torcedor paranista, torcedora paranista. Você quer a permanência do Liliu pro ano que vem? Ou você acha que a passagem dele já encerrou, já acabou, é hora de procurar o outro clube e seguir em frente? O que você acha? Escreve aqui embaixo nos comentários e já sabe, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, acione o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui no canal Vamos Tricolor. E eu vou ficando por aqui, mas é claro, eu volto numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e assista os 2 vídeos que eu vou deixar aqui na janelinha, tá bom? Fique com Deus e até a próxima. Tchau!